Bom, pessoal, então retomando, análise das questões objetivas. Já vimos visto questão 1, 2, 3 e 4. Então vamos começar agora na questão 5 e 6. A questão 5, ela trata do processo de introdução, do status hierárquico, dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Bom, primeiramente é importante que a gente defina o procedimento de introdução desses tratados no sistema jurídico brasileiro. Pós-emenda 45, nós temos dois procedimentos distintos de introdução no âmbito do Poder Legislativo: o procedimento ordinário e o procedimento especial. O processo legislativo para a introdução dos tratados no sistema jurídico brasileiro, ele tem 3 etapas distintas. A primeira etapa cabe ao Poder Executivo. A primeira etapa cabe ao Presidente da República como chefe de Estado. E ela vem prevista no artigo 84, inciso 8 da Constituição. Diz lá, compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8, celebrar tratados, convenções internacionais, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Já pode aqui fazer uma remissão importante, grife, referendo do Congresso Nacional na sua Constituição, e faça uma remissão ao artigo 49, inciso 1 da Constituição, que nós vamos ver adiante. Bom, então a primeira fase, ou a primeira etapa do processo legislativo de introdução dos tratados, compete ao Poder Executivo, ao Presidente da República. Nessa primeira fase, nós podemos falar em diversos momentos distintos. O primeiro momento dessa fase é chamado de negociação, ou seja, é a etapa em que o Presidente da República negocia os termos do tratado, negocia com representantes de outros estados. Imagina o tratado como um contrato. As partes têm que negociar os termos do contrato. Então é isso que o presidente vai fazer nesse primeiro momento da primeira fase do processo legislativo. Discutir, negociar os termos do tratado. Se não se chegar a um acordo, você não prossegue, você não segue adiante, encerra-se ali. Chegando-se a um acordo entre as partes pactuantes, quanto aos termos do tratado, o segundo momento dessa primeira fase indica que o tratado deve ser reduzido a termo. Nesse segundo momento, nós chamamos de conclusão. Então, negociado é a primeira etapa da primeira fase. Então, negociados os termos do tratado, chegando-se a um acordo. O segundo momento, a segunda etapa da primeira fase, nós temos a conclusão, ou reduzir a termo, colocar no papel, simplificando, aquilo que foi objeto de acordo no primeiro momento, foi objeto de acordo na fase de discussão ou de negociação dos termos do tratado. Como eu disse para vocês, imagina um tratado como um contrato. As partes negociam os termos do contrato. Se não se chega a um acordo, encerra-se ali, não se vai adiante. Chegando-se a um acordo quanto aos termos do contrato, o que faz ou o que devem fazer as partes? Reduzir a termo aquilo que foi objeto de acordo, aquilo que foi objeto de consenso. É mais ou menos o que você vai fazer aqui. A conclusão, portanto, nada mais é do que formalizar, reduzir a termo o que foi objeto de acordo, que foi objeto de consenso entre as partes signatárias. Reduzido a termo, a terceira etapa, ou terceiro momento da primeira fase, é a assinatura. Cabe, portanto, no nosso caso ao Presidente da República, assinar os termos do tratado. A assinatura não gera ainda qualquer obrigação quanto à observância dos tratados. A assinatura não obriga o país a seguir os termos do tratado, seja no plano internacional ou no plano interno. Ela gera mera expectativa de que o tratado poderá ser ratificado. Não gera obrigação, gera expectativa de que o tratado poderá ser ratificado. Assinado o tratado pelo Presidente da República, agora sim a remissão é importante, lá na parte final do inciso 8 do artigo 84, ele deve ser submetido a referendo do Congresso Nacional. Cuidado com alguns livros que dizem que cabe ao Congresso ratificar tratado. Isso é um erro técnico gravíssimo. O Congresso não ratifica nada. O Congresso referenda o tratado, portanto. Quem vai ratificar mais à frente é o próprio Presidente da República, é o próprio chefe do Poder Executivo. Nós vamos ver mais adiante. O presidente, portanto, assinando o tratado, a assinatura encerra a primeira fase, ele submete esse tratado ao Poder
legislativo. Submete ao Congresso Nacional, a quem cabe aprovar ou referendar esse tratado. Artigo 49, inciso 1 da Constituição, que a gente tem que ter uma certa atenção. Vamos até o 49, inciso 1, olha o que diz lá. 49, inciso 1. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Veja, diz aqui resolver definitivamente. O Congresso só resolve definitivamente caso a sua resposta seja negativa, caso ele não aprove o tratado, caso ele não referende o tratado. Então, se o Congresso não referenda o tratado, ele comunica ao presidente da República que o tratado não foi aprovado, não foi referendado e, consequentemente, não poderá ser ratificado. A última palavra foi, portanto, do Poder Legislativo. Agora, se ele aprova o tratado, se ele referenda o tratado, nós vamos ver que a última palavra não é dele, Poder Legislativo, porque vai ser devolvido novamente ao Poder Executivo, mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, o presidente assina o tratado, submete agora ao Poder Legislativo, submete ao Congresso Nacional. Os tratados internacionais de direitos humanos podem ser submetidos a 2 procedimentos ou processos legislativos distintos. Ao processo legislativo comum ou ordinário ou ao processo legislativo especial. O processo legislativo especial, ele tem assento no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Olha o que diz lá. Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, sendo equivalentes às emendas constitucionais. Então, veja só, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados por esse procedimento têm o status X. Isso a gente vai ver adiante. Então, a contrário senso, ele pode não ser aprovado por esse procedimento. Ele pode ser aprovado por outro procedimento. Então, os tratados internacionais de direitos humanos podem ser submetidos a 2 procedimentos ou processos legislativos distintos. Ao procedimento comum ou ordinário ou ao procedimento especial, portanto. Professor, como eu vou saber quando esse tratado internacional de direitos humanos deverá ser submetido ao procedimento especial? Fácil. Para ser submetido ao procedimento especial, que é esse previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, é necessário, primeiro, solicitação expressa do presidente da República. Então, o presidente da República assina o tratado, submete ao Congresso Nacional com uma solicitação expressa para apreciação pelo procedimento especial previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. E se não houver essa solicitação expressa do presidente? O presidente submete ao Congresso, mas não há essa solicitação, não há esse pedido expresso para que seja submetido ao procedimento especial. Ainda é possível submeter esse tratado ao procedimento especial? Sim, desde que exista manifestação, desde que haja manifestação de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Não do Senado, hein? E por que não do Senado? Porque a Câmara é casa iniciadora. Então, o presidente envia o tratado assinado por ele ao Congresso Nacional sem a solicitação para apreciação pelo procedimento especial. Podem os deputados, por manifestação de no mínimo 1/3 de seus membros, submeterem esse tratado ao procedimento especial. Agora, se não houver solicitação expressa do presidente ou manifestação de no mínimo 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, esse tratado será submetido ao procedimento ordinário. A gente vai analisar os 2 procedimentos. Então, agora, primeiramente, o procedimento ordinário. Então, o tratado assinado pelo presidente de direitos humanos foi submetido ao Congresso sem que exista solicitação do presidente para apreciação pelo procedimento especial e não foi atingido o quórum necessário de 1/3 dos membros da Câmara para submeter esse tratado pelo procedimento especial. Então, ele será submetido ao procedimento ordinário. No procedimento ordinário, nós temos a manifestação separada das 2 casas legislativas, em um turno de discussão e votação em cada casa do Congresso Nacional, começando, como eu disse, na Câmara,
e quórum de aprovação de maioria simples, 47 da Constituição. Então, vai ser submetido esse tratado à análise, primeiramente pela Câmara, um turno apenas de discussão e votação na Câmara, quórum de aprovação de maioria simples. Se não for aprovado, comunica-se o presidente que o tratado não foi referendado e não poderá ser ratificado. Cabe ao presidente, no plano internacional, comunicar os demais signatários que esse tratado não será ratificado pelo Brasil, encerrando-se, portanto, o processo de incorporação dos tratados ao sistema jurídico brasileiro. Agora, se a Câmara aprova esse tratado, em um turno de votação, quórum de aprovação de maioria simples, ela remete ao Senado Federal. Cabendo agora ao Senado, também em um único turno de discussão e votação, e quórum de aprovação de maioria simples, referendar ou não esse tratado. Se o Senado não aprova, mesma coisa. Comunica-se o presidente da República que o tratado não foi referendado pelo Congresso Nacional e não poderá ser ratificado. O presidente, por sua vez, comunica no plano internacional que o Brasil não irá ratificar o respectivo tratado que já havia sido assinado. Tá? Agora, se o Senado também aprova a aprovação das duas casas legislativas, o Congresso Nacional edita um decreto legislativo. Então, o Congresso edita um decreto legislativo. O decreto legislativo, portanto, é o ato editado pelo Congresso quando ele referenda tratado, quando ele aprova tratado internacional. O decreto legislativo, ele não obriga ainda a observância do tratado, seja no plano interno ou no plano internacional. Não encerra, portanto, quando aprova o tratado, o processo de incorporação desses tratados. Como eu disse para vocês, a última palavra será do legislativo apenas quando ele não referendar o tratado, quando ele não aprovar o tratado. Quando ele aprova o tratado, ele edita o decreto legislativo, e agora nós vamos à terceira fase, novamente retornando ao Poder Executivo. Então, na primeira fase, Poder Executivo, segunda fase, Poder Legislativo, terceira fase, Poder Executivo. Então, o tratado agora referendado pelo Congresso, aprovado pelo Congresso Nacional, é devolvido ao presidente da República. Cabendo agora ao presidente adotar duas medidas distintas. Uma primeira, que tem por objetivo produzir efeitos no plano internacional, e uma segunda, que tem por objetivo produzir efeitos no âmbito interno. No plano internacional, cabe ao presidente da República ratificar o tratado. A ratificação pode se dar através da chamada troca ou depósito. Troca ou depósito é o instrumento de ratificação do tratado. Troca, quando se cuidar de tratados bilaterais. Depósito, quando se cuidar de tratados multilaterais. Então, o presidente ratificando o tratado, essa ratificação passa a obrigar o país a observar os termos do tratado no âmbito internacional. Mas ainda não foi incorporado ao ordenamento jurídico interno. Agora, o presidente tem que adotar uma segunda medida. Segunda medida é essa, que tem três efeitos. Primeiro, incorporar formalmente o tratado ao ordenamento jurídico brasileiro. Segundo, dar conhecimento à sociedade que o Brasil agora adota também esse novo tratado. E terceiro, dar ao tratado já incorporado no sistema jurídico brasileiro executoriedade no âmbito interno. Então, cabe ao presidente agora editar um decreto presidencial, chamado por muitos de decreto promulgador, que é o ato, o decreto, que introduz formalmente o tratado no nosso sistema jurídico. Se você procurar, por exemplo, Tratado de Nova York, Pacto de São José da Costa Rica, você não vai procurar o decreto legislativo, você vai procurar o decreto presidencial. Pacto de São José da Costa Rica, decreto 678. Tratado de Nova York, decreto 6949 de 2009. Então, o decreto editado pelo presidente é que introduz formalmente o tratado no nosso sistema. Esse é o primeiro efeito do decreto. Introduzir formalmente o tratado no sistema jurídico brasileiro. O segundo efeito é dar publicidade ao tratado. Tornar público que existe um novo ato no sistema jurídico brasileiro. E terceiro, garantir a executoriedade a esse tratado no âmbito interno. Então, incorpora, dá conhecimento e garante a executoriedade no âmbito interno, portanto. Ratificação produz efeito no plano internacional, o decreto produz efeito no plano interno, portanto.
Então, vimos aí a introdução do tratado pelo procedimento ordinário. Já no procedimento especial, o legislador, o Congresso Nacional, vai ter que aprovar o tratado, analisar esse tratado, referendar esse tratado em 2 turnos, não apenas um em cada casa, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. E o quórum de aprovação também é um quórum mais elevado, quórum qualificado, quórum de 3/5, portanto. Logo, havendo solicitação do presidente ou na não solicitação, quando existir manifestação de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, esse tratado será submetido ao procedimento especial, com a tramitação, como eu disse, começando na Câmara dos Deputados. Deverá agora esse tratado ser discutido e votado em 2 turnos na Câmara. Primeiro turno, discute-se e vota. Atingido o quórum de 3/5, segundo turno. Não atingido o quórum de 3/5, comunica-se ao presidente que o tratado não foi referendado e não poderá ser ratificado. Atingiu o quórum de 3/5, então foi aprovado em 2 turnos na Câmara, pelo quórum de 3/5 em cada turno de votação? Sim. Remete-se agora ao Senado. Remete-se ao Senado, cabe ao Senado também se manifestar em 2 turnos de discussão e votação e quórum de aprovação de 3/5. Não sendo aprovado, comunica-se ao presidente que o tratado não poderá ser referendado. Aprovado o tratado, 2 turnos na Câmara, 3/5 dos votos em cada turno de votação. 2 turnos no Senado, 3/5 dos votos em cada turno de votação. Caberá ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo. Veja que em nenhum momento é editada uma emenda constitucional. Por isso é que eu não gosto, quando alguns autores, e muitos autores têm feito essa afirmação, dizem que o tratado aprovado pelo procedimento especial é formalmente constitucional. Isso não é formalmente constitucional. Formalmente constitucional são emendas constitucionais. A forma, portanto, constitucional é uma emenda. Então, formalmente constitucional só uma norma constitucional originária ou uma emenda constitucional. Nós não temos em nenhum momento a edição de uma emenda constitucional. Temos a aprovação por decreto legislativo e a introdução por decreto presidencial. Não é emenda constitucional. Então, não há que se falar em ato formalmente constitucional. O que a gente pode dizer, e aí sim mais correto, inclusive em conformidade com o que dispõe expressamente a Constituição, é que o tratado aprovado pelo procedimento especial, ele é equiparado às emendas constitucionais. Ele tem status constitucional. Veja que a própria Constituição fala equiparado às emendas constitucionais. Diz lá, equivalentes às emendas constitucionais. Não será uma emenda, ele será equivalente à emenda constitucional. Esse tratado, aprovado pelo procedimento especial, ele tem equivalência às emendas, ele tem status constitucional. Esse tratado integra o bloco de constitucionalidade. Esse tratado faz parte, portanto, do conjunto de normas paramétricas, faz parte do conjunto de normas que serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Se o tratado for aprovado pelo procedimento ordinário, ele não tem status constitucional, ele não é equivalente às emendas constitucionais. Ele tem status supralegal. E aqui eu não estou dando posição divergente, estou dando posição do STF. E conforme o STF, os tratados aprovados pelo procedimento ordinário, com status supralegal e não status constitucional, não integram o bloco de constitucionalidade. Não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade, portanto. Então, os únicos tratados de direitos humanos que integram o bloco de constitucionalidade, que servem como parâmetro para o controle de constitucionalidade, são aqueles aprovados pelo procedimento especial, previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Os demais tratados de direitos humanos têm status supralegal, dão margem ao controle de convencionalidade, mas não ao controle de constitucionalidade, portanto. Então, vimos os 2 procedimentos de introdução dos tratados internacionais de direitos humanos. Não sendo tratado de direitos humanos, o procedimento de introdução será o procedimento ordinário. Então, a única espécie de tratado que pode ser submetido em nosso sistema jurídico a 2 procedimentos legislativos distintos, a 2 processos legislativos diferenciados, são os tratados de direitos humanos. Esses, sim, podem ser submetidos tanto ao procedimento comum ou ordinário, como ao procedimento
especial, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Então, feita essa análise dos tratados, agora sim a gente vai solucionar a questão número 5. Vamos à tela? Diz lá. Em relação aos tratados de direitos humanos, marque a alternativa correta. Pelo novo procedimento, serão aprovados por emenda à Constituição e não mais por decreto legislativo. Então, serão aprovados por emenda à Constituição e não mais por decreto legislativo. Veja só, errado. Por quê? Porque eles continuam a serem aprovados por decreto legislativo, portanto. Só para apagar aqui o rabisquinho. Rabisquei aqui, mas dá para vocês verem, né? Não ficou em cima, não, né? Pronto, saiu o rabisco aí para vocês, só para não atrapalhar a leitura de vocês. Então, letra A, pelo novo procedimento serão aprovados por emenda à Constituição e não mais por decreto legislativo. Errado. Nós vimos que eles continuam a serem aprovados por decreto legislativo. O decreto legislativo é o ato que aprova, o ato editado quando se aprova um tratado. É o ato editado quando se referenda um tratado. Portanto, é o decreto legislativo. E continua a ser o decreto legislativo. Então, opção A é errada. Em razão do seu conteúdo, fazem parte do chamado bloco de constitucionalidade. Não. Ele faz parte do bloco de constitucionalidade se for um tratado de direitos humanos aprovado pelo procedimento especial. Não basta ser tratado de direitos humanos. É necessário que seja tratado de direitos humanos aprovado pelo procedimento especial. Então, para ter status constitucional, para integrar o bloco de constitucionalidade, é necessário o conteúdo e o procedimento, a junção dos dois. Conteúdo de direitos humanos e procedimento especial. Aí integra o bloco. O mero conteúdo de direitos humanos não garante a esse tratado status constitucional, não garante a esse tratado que ele integre o bloco de constitucionalidade, portanto, B, errado. C. Uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, tornam-se obrigatórios no plano internacional. Errado. Eles só se tornam obrigatórios no plano internacional após a ratificação promovida pelo presidente da República. Como nós vimos, o decreto legislativo não obriga a observância do tratado, seja no plano internacional ou no plano interno. D. Atualmente podem ser submetidos a 2 procedimentos distintos de aprovação. Correto. Podem ser submetidos ao procedimento ordinário e podem ser submetidos ao procedimento especial de aprovação. Lembrando que 2 procedimentos apenas quando se tratar de tratados de direitos humanos. Os demais tratados são submetidos ao procedimento ordinário ou ao procedimento comum, portanto. Então, questão 5 ficou letra D. Questão 6. São princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O importante aqui nós diferenciarmos princípios fundamentais, objetivos fundamentais e princípios aplicáveis às relações internacionais. Então é muito comum você ter 1, 2, ou mais questões sobre princípios fundamentais, sobre objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ou ainda sobre princípios aplicáveis às relações internacionais. Primeiro, diferenciarmos princípios fundamentais, princípios aplicáveis às relações internacionais dos objetivos fundamentais. Quando a gente fala em objetivo fundamental, a gente fala em fazer. Olha só, objetivo, fazer, movimento, ação. Logo, sempre que se cuidar de um objetivo fundamental, vamos iniciar com um verbo. Então, sempre que se cuidar de um objetivo fundamental, o dispositivo constitucional vai iniciar com um verbo, porque verbo indica ação, indica fazer. E os objetivos fundamentais, eles vêm previstos lá no artigo 3º da Constituição. Olha como diz o artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir, olha o verbo. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir, verbo novamente. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Verbo. 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Promover, ou seja, verbo novamente.
Então já sabemos diferenciar objetivos de princípios. Começou com verbo, é objetivo. Começou com substantivo, é princípio, portanto. Agora diferenciarmos princípios fundamentais dos princípios aplicáveis às relações internacionais. Basta você identificar se aquele princípio ao qual a questão faz referência indica uma relação entre estados. Então você coloca o relação na frente que vai ficar mais fácil. Por exemplo, você pode colocar lá, independência nacional, ou seja, o Brasil rege-se nas suas relações pela independência nacional, pelo princípio da independência nacional. O Brasil rege-se nas suas relações pela prevalência dos direitos humanos. O Brasil rege-se nas suas relações pela autodeterminação dos povos. O Brasil rege-se nas suas relações pelo princípio da não intervenção. Rege-se nas suas relações pela igualdade entre Estados, pela defesa da paz, pela solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Então, quando indicar essa relação com outro Estado, você pode colocar na frente, rege-se nas suas relações, né? Coloca na frente, rege-se nas suas relações, e aí segue o princípio, você vai identificar se é um princípio aplicável, portanto, às relações internacionais. Não sendo um princípio que diga respeito às relações internacionais, você vai ter os princípios fundamentais, artigo 1º da Constituição diz lá. São princípios fundamentais a soberania, a cidadania, a dignidade, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Então nós temos 5 princípios fundamentais, 6 princípios fundamentais, 5 incisos, 6 princípios fundamentais. Repetindo, são eles: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, livre iniciativa, 5º, e pluralismo político, 6º. 5 incisos, 6 princípios fundamentais. Agora, se eu falar asilo político, repúdio ao terrorismo, você vê que tem uma relação internacional, indica relação com o Brasil, do Brasil e outros estados. Agora vamos à questão 6. São princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir. Estou fora. Construir já não é princípio, é objetivo. Repúdio ao terrorismo. Veja que aqui eu tenho uma relação com outro Estado. Então, rege-se o Brasil nas suas relações internacionais pelo repúdio ao terrorismo. Tá? Aqui não é um princípio fundamental, e sim um princípio aplicável às relações internacionais. Concessão de asilo político. O Brasil rege-se em suas relações pelo princípio da concessão de asilo político, âmbito internacional. E letra D, pluralismo político. Logo, essa é a opção correta. Pluralismo político, princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Então, vimos princípios fundamentais, vimos objetivos fundamentais, vimos princípios aplicáveis às relações internacionais e vimos também tratados internacionais de direitos humanos. Depois a gente fecha esse bloco e a gente continua no próximo bloco a análise das nossas questões objetivas.